A porta de vidro da joalheria Brilho Real se abriu com um suave tinir de sinos dourados. Do lado de fora, o movimento da avenida continuava intenso. Carros de luxo passavam devagar, vitrines reluziam sob o sol da tarde. Mas dentro daquela loja, o silêncio era quase reverente, quebrado apenas pelo murmúrio discreto de vendedoras conversando perto do balcão de esmeraldas. Foi então que ele entrou. Um homem de meia idade, pele curtida pelo sol, cabelos grisalhos cortados simples, usando uma camisa xadrez desbotada, calça jeans com manchas de graxa e um par de botas surradas. Nas mãos, carregava um boné puído e uma pequena mochila de lona. Seus passos eram cuidadosos, quase reverentes, como se tivesse medo de sujar o piso de mármore italiano. A primeira vendedora que o viu foi Marcela, uma mulher de unhas impecáveis e vestido preto ajustado. Ela trocou um olhar rápido com a colega, Renata, e ambas arquearam as sobrancelhas. Nenhuma das duas se moveu. O homem parou perto da entrada, observando as vitrines iluminadas. Relógios suíços, anéis de diamantes, colares de ouro branco. Tudo protegido por vidros blindados e etiquetas com valores que pareciam códigos secretos. Ele respirou fundo, ajeitou o boné na mão e caminhou até o balcão central. "Com licença", disse ele com voz rouca, mas educada. "Eu gostaria de ver algumas peças." Marcela fingiu não ouvir, ocupada ajeitando um expositor de brincos. Renata olhou para ele de cima a baixo, demorou-se nas botas sujas e na camisa amarrotada e soltou um suspiro audível. "O senhor está procurando alguma coisa específica?" perguntou ela, sem esconder o tom de impaciência. "Eu queria ver alianças e talvez um colar. É para presente." Renata cruzou os braços. "O senhor sabe que aqui é uma joalheria premium, né? Nossas peças não são acessíveis para qualquer público." O homem piscou, confuso. "Eu entendo. Mas eu vim aqui porque disseram que vocês têm as melhores peças da cidade." Marcela se aproximou, olhando-o com um misto de desconfiança e desdém. "Olha, sem querer ser rude, mas o senhor tem certeza que está no lugar certo?" Ela apontou discretamente para a porta. "Tem uma loja de semijoias ali na esquina. Talvez seja mais adequado para o seu perfil." O homem ficou em silêncio por um instante, processando as palavras. Seus dedos apertaram a alça da mochila. "Meu perfil?" "É." Renata suspirou de novo, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. "A gente precisa ser sincera, né? Roupas de pobre, botas velhas. Aqui não é lugar para quem vem direto da roça. Nossos clientes são empresários, médicos, gente que realmente pode pagar." A frase caiu como uma pedra no centro da loja. Roupas de pobre. O homem baixou os olhos para a própria camisa, para as manchas nas calças, para as botas gastas. Por um segundo, pareceu que ele iria se virar e sair, mas então algo mudou em seu rosto. Uma centelha de determinação acendeu em seus olhos cansados. "Entendi", disse ele devagar. "Então vocês julgam os clientes pela roupa antes de saber quem eles são?" Marcela deu de ombros. "A gente aprende a reconhecer quem pode e quem não pode. Faz parte do trabalho. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aqui embaixo e ativa o sininho. Essa história vai te mostrar por que nunca devemos julgar ninguém pela aparência. E você, o que faria no lugar desse homem? Comenta aí." O homem respirou fundo, ajeitou a mochila no ombro e deu um passo para trás. "Tudo bem, vou dar uma olhada então." Ele começou a caminhar lentamente pela loja, parando diante de cada vitrine. Observava as peças com atenção, inclinava-se para ler as descrições, anotava mentalmente os detalhes. As duas vendedoras o seguiam com o olhar, cochichando entre si. "Aposto que ele está só matando tempo", murmurou Renata para Marcela. Ou tentando dar um golpe. Vou ficar de olho. Já vi gente assim tentando roubar." Enquanto isso, o homem parou diante da vitrine principal. Ali, sob uma iluminação especial, estavam expostas as 3 peças mais caras da joalheria. Um conjunto de alianças de platina cravejadas com diamantes, um colar de ouro branco com um pingente de safira azul imperial
e um relógio suíço de edição limitada. Ele ficou ali parado por longos segundos, apenas observando. Do outro lado da loja, a gerente da joalheria Brilho Real, Débora, saiu de sua sala nos fundos. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos loiros presos num coque perfeito, tailleur cinza impecável. Ela carregava uma pasta de couro e falava ao celular com alguém sobre o fechamento de estoque. Quando viu o homem parado diante da vitrine principal, franziu as sobrancelhas. Marcela, chamou ela baixinho. Quem é esse senhor? Ninguém, Débora, só um curioso. Já deixamos claro que ele está no lugar errado. Débora observou o homem mais um pouco. Havia algo na postura dele, na forma como estudava as peças, que não parecia de alguém apenas matando tempo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, seu celular tocou novamente e ela precisou voltar para a sala. O homem finalmente se virou e caminhou de volta ao balcão central. Marcela e Renata se entreolharam, irritadas. O senhor precisa de mais alguma coisa? Perguntou Marcela com frieza. Sim, eu gostaria de ver aquelas 3 peças da vitrine principal. Silêncio. Renata soltou uma risada curta, incrédula. O senhor está falando sério? Estou. Moço, aquelas são as peças mais caras da loja. Só o colar custa mais de 200 mil reais. O conjunto de alianças passa dos 150 mil e o relógio. Nem se fala. São peças premium. A gente só tira da vitrine para clientes sérios. O homem manteve o olhar firme. Eu sou um cliente sério. Marcela cruzou os braços impaciente. Olha, sem querer ser grossa, mas o senhor chegou aqui de ônibus com roupa de obra, sem nenhuma aliança no dedo. A gente não pode ficar perdendo tempo com gente que só quer brincar de rico. Eu não estou brincando. Então me desculpa, mas eu vou precisar de uma garantia. O senhor tem cartão de crédito? Limite aprovado? Alguma referência bancária? O homem hesitou. Suas mãos apertaram a alça da mochila novamente. Eu tenho condições de pagar, sim. Condições? Renata revirou os olhos. Moço, isso aqui não é mercadinho. A gente não aceita cheque, não faz crediário. É à vista ou no cartão com limite pré-aprovado. O senhor tem isso? O homem abriu a boca para responder, mas Marcela o interrompeu. Sabe de uma coisa? Eu vou ser sincera com o senhor. O senhor parece gente boa, trabalhador, honesto, mas aqui não é lugar para quem ganha salário mínimo. O senhor deve ter uma família, contas para pagar. Não faz sentido o senhor entrar aqui e querer gastar uma fortuna em joias. Vai embora, procura uma loja mais simples. Vai ser melhor para todo mundo. A voz dela era condescendente, quase maternal, como se estivesse fazendo um favor. O homem ficou em silêncio. Sua respiração estava mais pesada agora. Os dedos tremiam levemente, segurando a mochila. Vocês não vão me mostrar as peças? Perguntou ele baixinho. Não. Marcela foi direta. A gente não tem tempo para ficar tirando peça de vitrine para quem não vai comprar. Desculpa se isso soa rude, mas é a verdade. Foi nesse momento que Débora voltou da sala, guardando o celular no bolso. Ela percebeu a tensão no ar, viu o homem parado no meio da loja, as 2 vendedoras com expressões de impaciência. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, aproximando-se. Renata se adiantou. Nada demais, Débora. Só estávamos explicando para o senhor que nossas peças são premium e que talvez ele devesse procurar algo mais. Dentro das possibilidades dele, Débora olhou para o homem. Ele estava de cabeça baixa agora, os ombros levemente curvados. O senhor está procurando algo específico? Perguntou ela mais suave. O homem levantou os olhos. Havia mágoa ali, mas também uma centelha de algo mais forte. Determinação. Eu queria ver as 3 peças mais caras da vitrine principal. Mas suas funcionárias disseram que eu não tenho perfil para isso. Débora franziu as sobrancelhas e olhou para Marcela e Renata. Ambas mantiveram o rosto impassível. Olha, senhor, começou Débora medindo as palavras, nós temos uma política de atendimento. Peças de alto valor só são apresentadas mediante confirmação de capacidade de compra. É uma questão de segurança e eficiência.
O senhor entende, não é? Eu entendo que vocês estão me julgando pela minha roupa. Débora suspirou. Não é julgamento pessoal, é procedimento. Se o senhor puder apresentar um comprovante de renda, um cartão com limite ou uma referência bancária, a gente pode conversar. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ele abriu a mochila de lona e tirou de dentro um celular simples, de modelo antigo. Desbloqueou a tela e começou a mexer nele. Marcela revirou os olhos para Renata. Lá vem, disse seu olhar. O homem encontrou o que procurava e virou a tela do celular para Débora. Isso serve como referência? Débora olhou para a tela. Seus olhos se arregalaram. Era um extrato bancário. E o saldo disponível na conta tinha 8 dígitos. Débora piscou, incrédula. Pegou o celular da mão do homem, aproximou a tela dos olhos, verificou o cabeçalho do banco, a data, o nome do titular. Tudo batia. Ela engoliu seco e devolveu o celular. Senhor, eu... Sua voz falhou. Por favor, aceite minhas desculpas. Houve um mal-entendido. Marcela e Renata se aproximaram curiosas. Quando viram a expressão no rosto de Débora, o sangue delas gelou. O que foi? Mas, sussurrou Marcela. Débora não respondeu. Virou-se para o homem e forçou um sorriso profissional. Por favor, senhor, me acompanhe. Vou pessoalmente retirar as peças que o senhor pediu. O homem balançou a cabeça devagar. Não precisa mais. Como assim? Eu vim aqui porque minha esposa sempre sonhou em ter uma joia dessa joalheria. Faz 40 anos que a gente é casado. Ela passou a vida toda me apoiando, criando nossos filhos, trabalhando junto comigo na roça, sem nunca pedir nada em troca. Eu economizei cada centavo que pude nos últimos anos. Vendi parte das terras, fiz investimentos, tudo para poder dar para ela, no nosso aniversário de casamento, algo realmente especial. Sua voz estava firme agora, carregada de emoção contida. Eu vim aqui porque ouvi dizer que essa era a melhor joalheria da cidade, que aqui tratavam os clientes com respeito, mas o que eu encontrei foi desprezo. Foi gente me julgando pela roupa que eu uso, pelas botas que calço, pela vida que eu levo. Débora abriu a boca para falar, mas ele continuou. Vocês não sabem quem eu sou, não sabem de onde eu vim, não sabem o que eu passei para chegar até aqui. Mas isso não importa, porque vocês já decidiram que eu não valia o tempo de vocês. Renata deu um passo à frente e o rosto pálido. Senhor, foi um erro, foi preconceito. Ele cortou, olhando diretamente para ela. Vocês me humilharam, me fizeram sentir pequeno. E por quê? Porque eu não uso terno, porque minhas mãos têm calos de trabalho. Marcela baixou os olhos sem resposta. O homem guardou o celular de volta na mochila. Eu vou embora. Vou procurar outra joalheria. Uma onde as pessoas entendam que valor não se mede pela aparência. Ele começou a caminhar em direção à porta. Débora entrou em pânico. Aquele cliente representava uma venda que bateria a meta do trimestre inteiro. Mais do que isso, era uma venda que entraria para o histórico da loja. Senhor, por favor. Ela praticamente correu atrás dele. Me dê uma chance de consertar isso. Eu vou dar um desconto especial, 10% em qualquer peça. O homem parou na porta, a mão no puxador. Não é questão de desconto, é questão de respeito. Então me deixe mostrar respeito. Por favor, eu demito essas duas agora, na sua frente, se for preciso. Eu faço o que for necessário para que o senhor dê uma chance para minha loja. Marcela e Renata ficaram lívidas. O homem se virou lentamente, olhou para as 3 mulheres, Débora desesperada, Marcela e Renata apavoradas. Eu não quero que ninguém seja demitido, disse ele, cansado. Eu só queria ser tratado como gente. Como qualquer cliente merece ser tratado. Débora juntou as mãos, quase suplicando. O senhor tem razão, total razão, mas me dê uma chance. Me deixe mostrar as peças. Me deixe servir o senhor do jeito que o senhor sempre mereceu ser servido. O homem hesitou. Seu olhar foi até a vitrine principal, onde as 3 peças reluziam sob a luz especial. Ele pensou na esposa.
No sorriso dela, quando ele contasse que tinha comprado o presente dos sonhos. No brilho nos olhos dela, ao abrir a caixa. Pensou também na humilhação que acabara de sofrer, no nó que ainda sentia na garganta. Na vontade de simplesmente ir embora e nunca mais voltar. Mas então pensou em algo maior. Pensou em quantas outras pessoas já haviam sido tratadas daquele jeito. Quantos trabalhadores honestos, quantos pais e mães de família, quantas pessoas simples já tinham entrado naquela loja e saído com a dignidade ferida. E pensou que, talvez, se ele ficasse, se ele mostrasse quem realmente era, talvez aquelas vendedoras aprendessem algo. Talvez Débora mudasse as políticas da loja. Talvez a próxima pessoa de roupa simples fosse tratada diferente. Ele soltou o puxador da porta. Está bem, disse ele. Vou ficar, mas não por vocês, por mim. Débora quase desabou de alívio. Obrigada, senhor, muito obrigada. Por favor, se sente aqui. Ela puxou uma cadeira estofada perto do balcão. Posso oferecer um café, água, champanhe? Água está bom. Enquanto Débora corria para buscar água, Marcela e Renata ficaram paralisadas, sem saber o que fazer. O homem sentou-se na cadeira, colocou a mochila no colo e esperou em silêncio. Débora voltou com uma garrafa de água mineral importada e um copo de cristal. Serviu pessoalmente, com mãos trêmulas. Senhor, antes de começarmos, eu gostaria de me apresentar formalmente. Meu nome é Débora Mendes, sou gerente desta unidade há 12 anos. E, por favor, me permita pedir desculpas, em nome de toda a equipe, pelo tratamento que o senhor recebeu. Foi inaceitável, inadmissível. O homem bebeu um gole de água e acenou com a cabeça. Meu nome é João Carlos Ferreira. Senhor João Carlos, é uma honra recebê-lo. Agora, se me permite, vou retirar as 3 peças que o senhor solicitou. Ela caminhou até a vitrine principal, destrancou o vidro blindado com uma chave especial e, com extremo cuidado, retirou as 3 peças. Colocou-as sobre um veludo negro no balcão, sob a luz direta. O conjunto de alianças de platina brilhava como pequenas estrelas. O colar de ouro branco tinha um peso nobre, e a safira azul imperial capturava a luz de um jeito hipnotizante. O relógio suíço, uma obra de engenharia e arte, tinha acabamento impecável. João Carlos se levantou e aproximou-se do balcão. Tocou as peças com delicadeza, quase reverência. São lindas, murmurou. São as melhores peças que temos, senhor. Vou explicar cada uma delas. Débora começou a descrição técnica. Falou sobre a pureza da platina, sobre os diamantes lapidados em corte princesa, sobre a origem da safira colombiana, sobre o movimento automático do relógio. João Carlos ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre joias. Marcela e Renata assistiam de longe, mortificadas. A gente ferrou tudo, sussurrou Renata com os olhos marejados. Eu não posso acreditar que a gente fez isso, murmurou Marcela de volta. A gente tratou ele como lixo. Renata completou amarga. A gente tratou ele como lixo. Você está gostando dessa história? Então já deixa o like aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ver isso. Às vezes a gente julga as pessoas rápido demais e essa história mostra o preço que isso pode ter. O que você acha que vai acontecer agora? Enquanto Débora continuava a apresentação, João Carlos pegou o colar nas mãos e observou a luz atravessando a safira. Minha esposa sempre amou azul, disse ele quase para si mesmo. Ela diz que é a cor do céu quando a chuva vai embora. Débora sorriu, genuinamente emocionada. É uma peça rara, senhor João Carlos. Esta safira foi garimpada há 3 anos e levou 6 meses para ser lapidada. Tem certificado de autenticidade e registro internacional. E quanto custa? 240 mil reais. João Carlos não piscou. E as alianças? 165 mil o par. E o relógio? 380 mil. Edição limitada, apenas 50 unidades no mundo. Este é o número 23. João Carlos ficou em silêncio, calculando mentalmente. Então, devagar, voltou a se sentar na cadeira.
Quanto dá o total das 3 peças? Débora fez as contas rapidamente. 785 mil reais, senhor. Pode arredondar para 800 mil? Débora piscou confusa. Arredondar? Para cima? Isso, 800 mil, pode ser? Claro, senhor, mas... por quê? João Carlos abriu a mochila de lona e tirou de dentro um cartão de débito simples, de Banco Popular. Porque eu quero que os 15 mil a mais sejam doados para alguma instituição de caridade que vocês apoiem. Pode ser? Débora ficou sem palavras. Marcela e Renata, que ouviam tudo de longe, trocaram olhares incrédulos. Senhor, isso é... Débora teve que pausar para controlar a emoção. É extremamente generoso. Não é generosidade, é justiça. Eu tive sorte na vida. Trabalhei duro, mas também tive sorte. Tem muita gente boa por aí que trabalha tão duro quanto eu e não tem nem o que comer. Então, sim, eu quero que esses 15 mil vão para quem precisa. Débora assentiu, comovida. Nós apoiamos uma casa de acolhimento para crianças carentes aqui na cidade. A gente doa parte do lucro todo mês. Eu posso destinar esse valor para lá. Perfeito. Débora pegou o cartão de débito e levou até a máquina. Digitou o valor, 800 mil reais. Voltou até João Carlos com a maquininha. Senhor, a transação está pronta. É só inserir a senha. João Carlos pegou a máquina, digitou a senha com calma e confirmou. A máquina apitou. Processando. Todos na loja prenderam a respiração. Aprovado. O comprovante começou a ser impresso. Débora segurou o papel com mãos trêmulas e leu o resumo da transação. 800 mil reais, debitados em conta corrente. Pagamento efetuado com sucesso. Pronto, senhor João Carlos. A compra está finalizada. João Carlos se levantou, guardou o cartão de volta na mochila. Quanto tempo para preparar as peças para levar? Eu posso embalar tudo em 15 minutos. Cada peça vai em caixa individual, com certificados, manuais, tudo. O senhor quer aguardar aqui ou prefere que a gente entregue no endereço? Eu aguardo. Perfeito. Por favor, fique à vontade. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Débora praticamente voou para os fundos da loja, levando as 3 peças com ela. Marcela e Renata ficaram paradas perto do balcão, sem saber onde enfiar a cara. João Carlos voltou a se sentar, bebeu mais um gole de água e pegou o celular para mexer, provavelmente avisando alguém. Foi então que Renata, reunindo toda a coragem que tinha, aproximou-se dele. Senhor João Carlos, ele ergueu os olhos do celular. Sim? Eu queria pedir desculpas. De verdade. Sua voz tremeu. O que eu disse foi horrível. Foi cruel. E não tem desculpa. João Carlos a observou em silêncio por um momento. Por que você disse aquilo? Renata baixou os olhos. Porque eu fui preconceituosa. Porque eu julguei o senhor pela aparência e achei que sabia quem o senhor era. Eu estava errada, completamente errada. E por que você fez isso? Por que julgou? Renata hesitou. Eu acho que porque é mais fácil. Porque a gente recebe treinamento para identificar clientes de alto padrão. Porque a gente tem metas, pressão e, às vezes, a gente acaba encurtando caminhos. Mas isso não justifica. Eu fui injusta com o senhor. João Carlos suspirou. Você sabe quantas vezes eu já fui tratado assim na vida? Renata balançou a cabeça envergonhada. Muitas, desde criança. Meu pai era peão de fazenda. A gente não tinha nada. Eu estudei em escola pública, trabalhei desde os 9 anos. Sempre fui tratado como menos, como alguém que não valia a pena. Ele fez uma pausa. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que a dignidade não está na roupa, não está no dinheiro, está no caráter. E também aprendi que as pessoas merecem segundas chances. Renata limpou uma lágrima que escorreu. Obrigada, senhor. Obrigada por não ter ido embora. E obrigada pela lição. Marcela também se aproximou com os olhos vermelhos. Senhor João Carlos, eu também quero pedir desculpas. Eu fui arrogante, fui rude, fui tudo de ruim. E a única coisa que eu posso dizer é que o senhor me ensinou mais em meia hora do que eu aprendi em anos de trabalho. João Carlos acenou com a cabeça. Vocês duas têm uma oportunidade agora.
a oportunidade de mudar, de tratar cada cliente que entrar aqui, não importa como esteja vestido, com o mesmo respeito que vocês me tratariam se eu tivesse chegado de terno. A gente vai mudar, senhor. Eu prometo, Renata falou convicta. E não é só por medo de perder o emprego, completou Marcela. É porque a gente realmente entendeu o quanto estávamos erradas. João Carlos assentiu. Havia sinceridade naquelas vozes. 15 minutos depois, Débora voltou carregando 3 sacolas elegantes da joalheria, cada uma com uma caixa embalada impecavelmente dentro. Pronto, senhor João Carlos. Tudo embalado, com certificados e documentação completa. Ela entregou as sacolas a ele. E aqui está o comprovante da doação dos R$ 15.000 para a casa de acolhimento. Já foi processada. João Carlos pegou o papel, leu rapidamente e guardou no bolso. Obrigado. Eu que agradeço, senhor. E mais uma vez, minhas sinceras desculpas pelo ocorrido. Eu vou rever todos os nossos processos de atendimento. Vou fazer treinamentos com a equipe. Isso não vai acontecer de novo. Espero que não. Ele pegou as sacolas, colocou a mochila nas costas e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vocês sabem qual é o problema de julgar as pessoas pela aparência? É que a gente perde a chance de conhecer histórias incríveis, perde a chance de aprender e perde a chance de ser humano. Com essas palavras, ele abriu a porta e saiu. O tinir dos sinos dourados ecoou na loja silenciosa. Marcela, Renata e Débora ficaram paradas, processando tudo o que tinha acontecido. A gente quase perdeu a venda do ano por preconceito, murmurou Débora, balançando a cabeça. Não, a gente quase perdeu muito mais do que isso. Nos dias seguintes, a história de João Carlos Ferreira se espalhou pela joalheria. Débora, fiel à palavra, reuniu toda a equipe e contou o que havia acontecido. Usou o episódio como um estudo de caso sobre preconceito, empatia e a importância de tratar cada cliente com dignidade. Marcela e Renata se tornaram as maiores defensoras da mudança. Elas mesmas criaram um protocolo novo. Todo cliente que entrasse na loja, não importasse sua aparência, deveria ser recebido com um sorriso, uma saudação respeitosa e a oferta de ajuda genuína. A história também vazou para fora da empresa. Um cliente que estava na loja no dia da compra comentou sobre o caso nas redes sociais. E logo várias pessoas compartilharam suas próprias experiências de discriminação em lojas de luxo. A joalheria Brilho Real, percebendo que estava no centro de uma discussão importante, decidiu transformar o episódio em aprendizado público. Lançaram uma campanha chamada Respeito é a Joia Mais Valiosa, onde funcionários de todas as lojas passaram por treinamentos sobre empatia e atendimento inclusivo. João Carlos, quando soube disso semanas depois, deu um meio sorriso. Não era sobre ele, nunca foi. Era sobre quantas outras pessoas não passariam mais pela mesma humilhação, quase chegando no final dessa história incrível. Se você ainda não curtiu, curte agora e se inscreve no canal. Histórias assim nos lembram que nunca devemos julgar um livro pela capa. Deixa nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? 3 meses depois, João Carlos voltou à joalheria Brilho Real. Desta vez, ele estava com roupa social, camisa branca, calça de alfe, reintentar continuar a alfaiataria, sapatos polidos. Mas não era por exigência. Era porque ele vinha direto de um evento na Associação Rural da região. Quando ele entrou, Marcela estava no balcão organizando um mostruário. Ela levantou os olhos, levou um segundo para reconhecê-lo e então seu rosto se iluminou. Senhor João Carlos. Ela saiu de trás do balcão e foi até ele, sorrindo. Que surpresa boa! Como está? Estou bem, Marcela. E você? Muito bem, senhor. Muito mesmo. Ela parecia genuinamente feliz em vê-lo. O senhor veio buscar algo? Na verdade, vim agradecer. Agradecer? Por quê? Soube da campanha que vocês lançaram. Soube dos treinamentos. Meu vizinho veio aqui semana passada, de roupa simples, e disse que foi tratado como rei. Queria agradecer por isso.
Marcela sentiu os olhos marejarem. Senhor, quem tem que agradecer somos nós. O Senhor nos deu uma lição que a gente nunca vai esquecer. Renata apareceu dos fundos da loja, viu João Carlos e correu até ele. Senhor João Carlos, que bom ver o senhor de novo. Oi, Renata. Tudo bem? Tudo ótimo. O senhor não imagina o quanto as coisas mudaram por aqui. A gente criou até um mural na sala de descanso com a frase que o senhor disse antes de sair. Julgar as pessoas pela aparência é perder a chance de conhecer histórias incríveis. Tá lá emoldurado. João Carlos sorriu emocionado. Fico feliz em saber. Débora saiu de sua sala ao ouvir a movimentação e, ao ver João Carlos, aproximou-se rapidamente. Senhor João Carlos, que honra recebê-lo novamente. Por favor, me acompanhe. Quero mostrar uma coisa. Ela o levou até um pequeno espaço reformado perto da entrada da loja. Ali havia uma placa discreta em bronze. Nesta joalheria, tratamos cada pessoa com respeito e dignidade, independentemente de sua aparência. Porque o verdadeiro valor está no caráter, não nas roupas. Colocamos isso na entrada de todas as nossas unidades, explicou Débora. E não é só da boca para fora. Todo funcionário novo passa por um treinamento obrigatório sobre empatia e inclusão. A história do Senhor virou nosso caso de estudo principal. João Carlos leu a placa 2 vezes, tocou o bronze com a ponta dos dedos. Isso é muito mais do que eu esperava. É o mínimo que a gente podia fazer, senhor. O senhor mudou esta empresa, mudou a gente. João Carlos respirou fundo, claramente emocionado. Vocês sabem por que eu realmente voltei aqui hoje? Por quê, senhor? Porque eu queria ter certeza de que a mudança era real. Queria saber se vocês realmente aprenderam, ou se era só teatro para evitar processo, má publicidade, essas coisas. Débora engoliu seco. O senhor acredita que foi real? João Carlos olhou ao redor, viu Marcela e Renata observando-o com expressões genuínas de esperança. Viu outros funcionários que pararam o que estavam fazendo para cumprimentá-lo. Viu a placa na parede. Viu um ambiente diferente, mais acolhedor. Sim, eu acredito. Débora soltou o ar que estava segurando. O senhor não sabe o quanto isso significa para a gente. Eu sei sim, porque eu já estive do outro lado. Eu sei o que é ser julgado, ser menosprezado, ser tratado como se não fosse nada. E também sei o que é quando alguém finalmente te enxerga como ser humano. Muda tudo. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Débora. Minha esposa amou as joias, por sinal. Ela chorou quando abriu as caixas. Disse que foram os presentes mais lindos que ela já recebeu em 40 anos de casamento. Débora sorriu, comovida. Fico muito feliz em saber, senhor. Muito mesmo. E sabe o que ela disse quando eu contei a história de como fui tratado aqui? O quê? Ela disse, João, você devia processar essa gente. Mas eu disse para ela que não. Que às vezes a melhor vingança é dar às pessoas a chance de melhorar. E que se elas melhorarem, não é vingança, é vitória. Marcela limpou uma lágrima. O senhor é uma pessoa incrível, senhor João Carlos. Eu sou só uma pessoa, como todo mundo. E é exatamente esse o ponto. João Carlos ficou mais alguns minutos conversando com a equipe. Eles lhe contaram histórias de clientes que chegaram com medo de serem discriminados e saíram surpresos com o tratamento. Contaram de mudanças no protocolo, de reuniões semanais sobre empatia, de metas que agora incluíam não só vendas, mas também avaliações de atendimento humanizado. Antes de ir embora, João Carlos deixou um último recado. Lembrem-se sempre, cada pessoa que entra aqui tem uma história. Tem sonhos, tem lutas, tem dignidade. O trabalho de vocês não é só vender joias, é fazer parte de momentos especiais na vida das pessoas. Pedidos de casamento, aniversários, conquistas. Não desperdicem esses momentos por causa de preconceito bobo. E então, pela segunda vez, ele atravessou a porta da joalheria Brilho Real e saiu. Mas desta vez não havia mágoa em seu peito. Havia esperança. Semanas depois, uma reportagem local sobre inclusão no varejo destacou a transformação da joalheria Brilho Real.
A matéria mencionava João Carlos apenas como um cliente que mudou uma empresa inteira com uma lição de dignidade. Ele não quis dar entrevista, não quis aparecer, não era sobre fama, mas a história circulou. E com ela, uma mensagem poderosa. Respeito não é privilégio de quem tem dinheiro, é direito de quem tem humanidade. João Carlos Ferreira voltou para sua cidade no interior, para sua fazenda, para sua esposa e seus filhos. Continuou usando camisas xadrez, calças com manchas de graxa e botas surradas, porque aquelas roupas contavam a história dele. E ele não tinha vergonha nenhuma disso. Aliás, ele tinha orgulho. Meses mais tarde, um jovem entrou na joalheria Brilho Real. Estava de chinelo, bermuda e camiseta, cabelo despenteado, mãos sujas de tinta. Era um pintor de obras que tinha acabado o expediente e resolveu dar uma olhada nas vitrines, sonhando com o dia em que poderia comprar uma aliança para pedir a namorada em casamento. Ele entrou com receio, quase esperando ser expulso. Mas Marcela o viu, sorriu e caminhou até ele. Boa tarde. Seja bem-vindo à joalheria Brilho Real. Meu nome é Marcela. Em que posso ajudá-lo hoje? O jovem piscou, surpreso. Eu estava só olhando. Claro, fique à vontade. Mas se quiser ver alguma peça de perto, é só pedir, sem compromisso, tá bom? O jovem sorriu aliviado e incrédulo. Sério? Sério? Aqui a gente atende todo mundo com respeito. Não importa a roupa, não importa a conta bancária, todo mundo merece ser bem tratado. E enquanto Marcela mostrava a ele diferentes opções de alianças, explicando preços, condições de pagamento e possibilidades, o jovem sentiu algo que nunca tinha sentido em uma loja daquelas. Ele sentiu que pertencia, que era visto, que era respeitado. E tudo isso por causa de um homem de camisa xadrez e botas surradas que meses antes tinha recusado aceitar ser tratado como menos. Essa é a história de João Carlos Ferreira, um homem simples que entrou em uma joalheria e saiu deixando uma marca muito mais valiosa do que as joias que comprou. Ele ensinou que respeito não se compra, respeito se pratica. Ensinou que aparência não define caráter, trabalho e dignidade definem. E ensinou que, às vezes, a melhor vingança não é processar, não é expor, não é destruir. É dar às pessoas a chance de aprenderem, de mudarem, de se tornarem melhores, porque, no fim das contas, o verdadeiro luxo não está em diamantes ou ouro. Está em olhar para o outro e ver um igual. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história. Deixa nos comentários o que você achou e se você também acredita que devemos julgar as pessoas pelo caráter, não pela roupa. Sua interação ajuda esse canal a crescer e a levar mais histórias inspiradoras para mais gente. A lição que fica: nunca julgue ninguém pela aparência. Respeito e dignidade não têm preço, não têm roupa, não têm etiqueta. Trate cada pessoa como gostaria de ser tratado, porque por trás de cada rosto simples pode haver uma história extraordinária. E no final, são nossas ações, não nossas roupas, que definem quem realmente somos.